Esse aqui, gente, tá vendo esse aqui? É bem polêmico, porque eu vou falar do Big Bang. E agora o pessoal que acredita em Deus vai me matar. Será que o Urubatã acredita em Deus mesmo? Eu vou convidar vocês a uma coisa. Teve um rapaz chamado Lemaitre, George Lemaitre, um belga, que eu sei que vocês sabem que foi um cientista que descobriu isso. O átomo primitivo, que daqui surgiu todas as coisas. E na nossa galáxia, do Sol, ainda tem mais 199 bilhões de estrelas para se juntar ao Sol. Porque nós temos 200 bilhões de estrelas. E é provável que nós tenhamos também planetas ao redor dessas estrelas. Então, nós vamos ter trilhões de planetas na nossa galáxia, e tem muita. E o universo continua se expandindo. E esse cara descobriu isso. Mas Urubatã, e essas dúvidas pairam na cabeça das nossas crianças, porque ele aprende uma coisa em casa, aprende uma coisa no seu templo. E depois, meu Deus, como que nós vamos fazer? Que coisa estranha. Você sabe quem inventou isso? O cara que teve essa ideia. Ele, antes de ter essa ideia, ele foi estudar astronomia em Cambridge. Ele pediu antes para ser padre. Um cara que descobriu o átomo primitivo era temente a Deus. E é isso que o cientista me refuta para eu não acreditar em Deus. Olha que paradoxo. Eu falo, escolhe outro argumento, porque esse não dá. Porque a pessoa que descobriu o átomo primitivo, que desenvolveu que o universo está em expansão, mas ele sabe quem criou o átomo primitivo para ele. Ele tem a certeza de quem criou. Ele não tem dúvida. E eu não estou querendo que você acredite ou não. Eu só estou querendo que você abra a mente para um paradigma. Porque poucos de nós sabíamos que esse cara, que estudou em Cambridge de astronomia, foi dar aula em Harvard, no MIT, que na época eram as maiores faculdades, ainda são, do planeta. Trabalhou no laboratório lá. Ele era um cara totalmente que acreditava em Deus. Não era nada de agnóstico. E hoje, o cientista que pergunta, Urubatã, a ciência te afasta de Deus? Não, eu sou físico e matemático. A física é a ciência que explica os fenômenos da natureza através da matemática. E o fenômeno da nossa fé é explicado pela física. Então a ciência ratifica a minha fé. Não fiquem com medo de falar para as crianças sobre as novas descobertas que nós temos que fazer. Mas, Urubatã, isso me confunde. Você está falando umas besteiras. Eu estou todo confuso. Me perdoem quem são sacerdotes, que vocês têm muito mais conhecimento, pessoas que vivem, se debruçam a ministrar a palavra da sua religião. Mas tem muitos paradigmas que a gente sabe. Nós vivemos um momento de intolerância religiosa. Meu filho me fez certa pergunta e eu vou chegar lá. Uma certa intolerância, sabe? Qual de vocês sabiam quando vocês fazem o efeito Halo, quando vê lá um árabe e você pensa que ele é um homem-bomba, porque você julga um homem-bomba por todo mundo. Então ele está naquele grupo. E teu cérebro, que é dotado de todo conhecimento, já determinou que aquele cara barbudo, que é islâmico, é um homem-bomba. Você sabia que no Alcorão tem um capítulo sobre Maria, a mãe de Jesus? Não temos na Bíblia, mas temos no Alcorão. Você sabia que o muçulmano que leu o Alcorão acredita que Jesus vai voltar? Quem é que sabia disso? Levanta a mão. Olha só, eu vi 2 mãos levantadas. No Alcorão está dizendo, eles acreditam que Jesus vai voltar. 1,5 bilhões de pessoas do planeta, que tem 8 aproximadamente, que não são cristãos, também creem nisso. Outro paradigma, eles acreditam no primeiro livro, no segundo livro e também no terceiro livro. O primeiro livro é o Pentateuco, que é o livro judeu, a Torá, que são os 5 primeiros livros que incorporam aos 66 livros da Bíblia, que Moisés escreveu. Eles acreditam nisso. Eles acreditam no segundo livro, só que eles acreditam diferentemente do cristão, que Jesus era um profeta. E que antes de ser crucificado, Deus pegou ele e ele ainda vai voltar para cumprir o seu papel. E Maomé, que nasceu entre 500 e 600, com o Espírito Santo de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, em Meca, escreveu o Alcorão para eles, dando as palavras. E eles se chamam de crente, nós crentes. Eu estou falando uma pessoa que se debruça. Urubatã, como você sabe disso? Eu sou apaixonado por um ser humano que é islâmico. E eu o amo. É meu amigo. Eu tenho amigos judeus, tenho amigos agnósticos. Mas, Urubatã, você é cristão? É. Eu amo um Deus que amava todo mundo, que me ensinou que eu tenho que amar. E você, como educador, tem um dever moral de amar as crianças, mesmo se elas não tiverem a sua predileção religiosa. Mas Urubatã é tão difícil. Eu não falei que é fácil, só falei que é o nosso dever. Nós somos professores, nós somos educadores, nós somos instrumentos de educação. E um dos paradigmas mais complexos é, Urubatã, educação vem de casa, educação não vem da escola. Ora, se alguém pegar o significado de educar, transformar, dar habilidades, dar conhecimento, ensinar cognição, fazer o cidadão pensar fora da caixa, ensinar inteligência interpessoal. Tem múltiplos significados de educação, mas não tem uma que não se encaixa em educador. Educação não vem de casa, mas vem também de casa. Educação não vem de casa, vem também de casa e do ambiente onde a criança está inserido. Nos templos, na rua, nos clubes, na comunidade, em casa e na escola. Ora, se eu sou educador vem de casa, que sou eu?
Nada? Não, não admito. Eu não. Se você gosta desse discurso, tudo bem, eu respeito você, mas esse que vos fala, não, eu não concordo. Eu sou educador, e educador também vem da escola assim, e eu amo o que eu faço. Então me perdoa, não gosto. Esse é um paradigma que a gente, por favor, vocês têm que me ajudar. E esse Jesus, gente, que eu estava falando antes, que eu estava usando da ciência, um rapaz amigo meu falou assim, Urubatã, eu falei até no podcast ontem, na entrevista, Urubatã, eu não acredito em Deus. Aí eu dei para ele 2 exemplos. O primeiro exemplo foi a aposta de Pascal, que eu vou apresentar para vocês, de Blaise Pascal. O segundo foi Newton. Gente, o maior cientista da humanidade, exímio matemático. Alguns acham que é Einstein, gente, mas Einstein, ninguém duvida da abstração de Einstein, mas Einstein ele não era o melhor de matemática da época. Ele precisou de matemáticos sendo corroborativos para ele poder aplicar as suas teorias, para a gente ver o mundo de forma diferente como nós vemos hoje. E ele tem sua grande contribuição e é realmente uma das mentes mais fascinantes da história. É indubitável isso. Mas Newton não tinha nem a matemática avançada, ele teve que tirar do zero lá, ó, e aplicar. Ele teve que ter um nível de abstração, boa parte do mundo que é explicado para você hoje, um tal de Newton pôs no livro pra gente. E ele era um cara que acreditava em Deus. Eu fico pensando, meu Deus, se esse cara teve tanta instrução, tantas ferramentas na mão, talvez não teve nem as experiências espirituais que eu tive, mas com toda a lógica do mundo na mão, ele não duvidou que Deus existia. Fico pensando, será que eu, tão medíocre, tão singular, eu consigo fazê-lo? Aí eu falei para esse meu amigo, se você quer usar a ciência, eu não sei se você consegue ter argumentos mais do que Newton, me perdoe. Pascal, eu não sei se Pascal acreditava em Deus, mas ele tinha uma aposta, e que ele apresentou nos livros Os Pensamentos, que é assim, a aposta de Pascal é, eu prefiro acreditar em Deus, porque é melhor, porque eu tenho vantagem competitiva. Ele apresentava a seguinte proposição, Deus existe ou Deus não existe. Ora, se Deus existir, eu posso acreditar ou não. Se eu acreditar, de repente eu tenho uma chance de ir para o céu. Se eu não acreditar, eu de repente posso ir para o inferno, 25%, né? Uma chance. Aí ele pensa assim, Deus não existe. Eu acredito e sou um alienado. Deus não existe, eu não acredito também, não ganhei nada, eu não perdi nada. Ora, acreditar em Deus, se ele existir, me dá uma vantagem, porque eu tenho chance de ir para um lugar melhor, se ele existir após essa vida. Não acreditar não me dá vantagem nenhuma, então é mais sábio, lógico, matemática, eu acreditar. Então até por lógica, era melhor. E por fim, gente, se vocês quiserem continuar falando, não, mas quem criou isso, quem criou aquilo, quem criou aquilo, quem criou aquilo, existe uma causa que não foi causada, de forma singular para explicar tudo isso. As pessoas só falam que não acreditam, mas não conseguem falar. Tá bom, então quem criou tudo? Ah, não sei. Ah, tá. Sabe aqueles funcionários que você tem uma grande ideia para montar um negócio? Ou aquele aluno que você resolveu tudo, ele fala assim, não vai dar certo? Aí você, tudo bem. Qual é a ideia? Não tenho. Eu adoro isso. E aí? Não, não vai dar certo. Mas então tá bom, vamos fazer o quê? Não sei, só sei que não vai dar certo. Aí eu falo, Jesus amado, como é que você pode fazer isso? Você tá louco? Como é que você vai contribuir comigo assim? Eu adoro quem me refuta, mas traz uma ideia melhor. Funcionário na minha empresa é proibido de falar que não vai dar certo se ele não tiver uma ideia. E se ele tiver uma ideia, ele é proibido de ficar calado. Ele tem que falar, mas tem que ter uma ideia. Só não pode falar que tá errado. O meu filho, ele me refutou. E é difícil aquelas perguntas de filho, né? Sabe aquelas perguntas que a gente não sabe? Ele chegou pra mim e falou assim, pai, eu tenho uma dúvida. Eu aprendi na escola como o mundo foi criado. Eu aprendi na escola sobre dinossauros. Poxa, mas eu aprendi na Bíblia que foi criado de uma forma. E, pai, tô tão confuso. Ai, pai, eu não sei o que fazer. Aí eu, calma, filho. Ele tava até emocionado. Eu percebi que ele tava, tadinho, ele tava muito confuso. Você me ensinou uma coisa, pai, você é cientista, mas eu aprendi outra na escola, que eu devo acreditar. Eu falei, acreditar no que as pessoas falaram na escola. E no senhor? Em mim também. Mas, pai, como? Como eu faço isso, pai? Não posso acreditar nos dois. Eu falo, calma, deixa eu explicar pra você. Pensa na seguinte situação. Se nós estivermos agora no trânsito, se você estiver no trânsito agora, tiver algum acidente com você, acometido de alguma dor, e passar alguém pra te socorrer, do nada, e o carro dessa pessoa é verde, o nome dessa pessoa é André, e essa pessoa tem 1,80 m de altura. O André para te ajudar. O carro do André vai mudar de cor pra te ajudar? O carro do André vai passar a ser um avião pra te ajudar? Não. O André vai mudar de nome pra te ajudar? Sim ou não, gente? Sim ou não? Não, não vai. Porque Deus vai usar o André como o André é. As nossas escrituras religiosas, elas foram inspiradas por Deus e usaram a nossa habilidade de interpretar o mundo. Quando a gente é usado, quando alguém é usado para te abençoar, ela é usado com os talentos dela. O homem tinha suas limitações na época e eles, inspirados pelo Senhor, escreveram a palavra. Inspirados. E a maneira que eles olhavam, com vocabulário, com eloquência, com conhecimento que eles tiveram, eles colocaram lá. E cada vez mais a ciência vem nos revelando. Então não é nada de
verdade em verdade, era a maneira de ver o mundo. E assim se explica as coisas. Gente, não fiquem com medo do conhecimento. O conhecimento é libertador. Eu acabei de mostrar para agora, talvez pessoas que você tinha, se achava até superior ou inferior a elas, por algum motivo. Você descobriu algumas verdades que você tinha como absoluta, algumas coisas eu refutei. Talvez eu disse algumas impropriedades aqui, que você discorda, talvez que alguns cientistas que falaram aqui podem estar completamente errados, e com novas descobertas nós vamos refutar, porque assim é a vida. Mas eu só queria que vocês pensassem que vocês não são dono de todo o conhecimento. Nós não somos dono de todo o conhecimento. Nós merecemos ouvir. É a única maneira da gente realmente provocar as pessoas e educar.